Quão maravilhoso, Senhor, é poder estar neste lugar, Senhor. Lugar aonde foi dedicado, consagrado, para os filhos do Senhor estar reunido, Pai. Reunido em dias como este, para receber o único alimento real e verdadeiro que desce sobre esta terra. É este lugar que o Senhor tem provido para os teus filhos. E aqui está, Senhor Jesus, a tua noiva reunida, esperando que o Senhor deixará mais uma porção do teu maná descer, Pai, sobre nós. Por isso nós entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos. Entregamos as nossas vidas, entregamos, Senhor Jesus, cada canto deste tabernáculo, Pai, nas mãos do Senhor, para que a paz possa reinar, e assim o Teu Espírito Santo, Pai, possa atuar em nosso meio. Não o homem, Senhor, que o homem possa ser tirado de cena, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa tomar controle desta vida que aqui se encontra, Senhor. Uma vida humana que tem cheia de falhas, de erros, Senhor, mas que o Senhor possa usar o que há de bom desta carcaça, Senhor, para abençoar o Teu povo e para me abençoar também. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a cada um, mais uma vez. Creio que cada um de nós, quando saímos dos nossos lares, saímos com o intuito de ouvir a palavra, de ouvir Deus falando conosco. Nenhum de nós devemos sair de casa pensando que vai ouvir aqui o homem em si próprio. Porque o homem não tem nada que pode aproveitar dele mesmo. Mas somente Deus pode nos dar o que realmente nós necessitamos. Se você vem à igreja e volta para casa do mesmo jeito, significa que você não se conectou com o Espírito Santo. Então, se nós estamos aqui, às vezes estamos conectados com problema lá fora, com trabalho, problema de família, vamos desconectar. Senão nós voltaremos do mesmo jeito ou até pior. Temos que esquecer, os problemas têm que ficar lá fora. E entrar aqui e saber que Deus vai te dar a solução do problema. Deus vai te mostrar a saída, vai te mostrar o caminho correto. Essa é a maneira que nós temos aprendido de crer. E creio que Deus mais uma vez vai nos abençoar, vai falar conosco por meio da tua palavra. Vou começar aqui, um pouco antes tem um aviso, um pedido de oração da irmã Sara. A irmã Sara pede oração pelo seu filho Mateus. Senhor, abençoa a tua serva, Senhor, aonde ela estiver, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, ouvir o seu clamor. Amém. Queria tomar aqui, para a gente começar, a mensagem sede, mensagem esteja certo de Deus, parágrafo 28, parte do 28 e o 29, onde o profeta diz: você poderá notar como nossos cultos de oração estão completamente debilitados e só um minuto de oração pulamos na cama. Misericórdia, né? Ele falou lá em 1959 e hoje nós podemos dizer que nós sofremos isso aqui. Às vezes oramos um pouquinho e já estamos querendo dormir. Oramos um pouquinho e já queremos voltar para o banco. A pressão do mundo, tudo que nós vivemos hoje, faz com que nós vivemos dessa forma. Às vezes não encontramos palavras para falar com o nosso próprio Criador. Essa é a nossa situação. Como nossos cultos de oração estão completamente debilitados, e só um minuto de oração pulamos na cama. Encontramos que isto acontece uma
ou 2 vezes por dia, quando todos somos culpados. O irmão Branham está dizendo, quando todos somos culpados. A moral da nação tem decaído. Enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo, estaremos apenas batendo nossas cabeças, como diria, tontamente. Podemos andar com nossos peitos erguidos, com nossos colarinhos em volta do pescoço, e andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor ou reverendo. Podemos ser religiosos, tanto quanto possamos ser, a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para nossas vidas. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo por Deus, enquanto algo lá não estiver desejando por Ele, como Davi diz, como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, enquanto não conseguirmos aquela experiência. Então nós temos que estar dessa maneira, temos que ter este fogo dentro de nossa alma, desejando, tendo sede pela palavra, sede por Deus. E só dessa forma nós podemos estar buscando esta água que vai saciar a nossa sede. O único lugar onde nós podemos tomar uma água realmente que vai saciar a nossa sede é na casa do Senhor. Esta água que é a palavra. Graças a Deus. Vamos ler a palavra? Ler São João, capítulo 4. Santo Evangelho segundo São João, no capítulo 4, verso 13 e 14. São João 4, verso 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Estava dizendo da água natural. Qualquer que tomar desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele quis dizer a palavra. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Querido Deus, Pai Celestial, vivifica a Tua palavra nas nossas almas e abençoa-nos por meio dela, Senhor, pois te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podemos ver aqui que quando Jesus mencionou aquela mulher, estava falando com aquela mulher, ele estava falando da água natural, que nós tomamos esta água e voltamos a ter sede, porque nós, na criação original, fomos criados para ter sede. Nós vamos ver mais para frente o Mobrana falando. E esta sede, não apenas a sede natural, mas temos vários tipos de sede. E por isso Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Fonte de água que nunca cessa de sair água. Aqui quando ele disse, ele não disse da água natural. Ele estava dizendo da palavra, da revelação, de receber uma porção do Espírito. E a partir do momento que nós recebemos a palavra, recebemos a revelação, nós nos tornamos uma fonte.
nós jamais voltamos atrás. Se realmente temos tomado desta água, então nós passamos a ser uma fonte de água. E buscando a tradução dessa palavra sede, que será o tema que nós iremos falar um pouquinho, no dicionário diz sede. A palavra sede é sensação associada à necessidade de água no organismo. Então esse é o significado natural. Vontade de beber, secura. Então se nós olharmos para essa palavra, meditar um pouquinho nessa palavra sede, ela já traz uma ação. Porque se a pessoa tem sede, se ela ficar parada, ela vai morrer de sede. Ela tem que procurar aquilo que está clamando para poder saciar a sede. Se está com sede de água, ele vai ter que buscar, ele vai ter que movimentar, ele vai ter que sair em busca da água para poder matar a sede. Então esta palavra, ela traz um sentido, um movimento, uma ação. E um outro significado, no sentido de poder, é o desejo vivo, ardente e moderado. Podemos dizer que essa palavra sede, ela traz vários sentidos. Sede pela água, sede de um aluno lá de vencer uma prova na escola, sede de um filho aí que está querendo passar no vestibular, tem tanto sonho, tanta vontade de fazer um curso, então ele está com sede de passar no vestibular. Aquele pai lá, quando o filho começa a aprontar a fazer arte, está com sede de dar umas correadas no filho. Então, vários tipos de sede, sede pela palavra, sede pela política. Então, podemos aplicar em vários sentidos. E Davi, quando diz, ali, quando ele estava dizendo ali atrás, ele diz, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Desejo, essa sede quer dizer o desejo vivo, ardente por Deus. Podemos dizer, não era uma sede por água, a alma não tem boca, a alma não tem sede por esta água natural. Sede por Deus, pela palavra, pelo Espírito, sede pelo companheirismo íntimo com Deus. E é isto que nós temos que ter, sede pela palavra, sede por estar próximo, na presença de Deus. É isso que vai nos tornar uma fonte viva de água, que vai fazer saltar para a vida eterna. Se nós olharmos a sede natural, essa sede aqui, ela não acaba. Você toma água e volta a ter sede novamente. Toma água, volta a ter sede novamente, porque é natural. Da mesma forma a palavra, se nós viemos aqui, assentamos quarta-feira, ouvimos a palavra, é natural que tenhamos sede de sexta-feira estarmos aqui de novo, para ouvir a palavra. De domingo estar aqui de novo, é natural. Mas quando se fala espiritual, é uma sede que ela é preenchida, ela é saciada. Você sente bem quando ela é saciada com a palavra, quando você sente que Deus está com você. Você tem segurança, tem confiança. Na mensagem Vida, no parágrafo 102 e 103, para quem está anotando, mensagem Vida, mensagem Vida, 102 e 103. O profeta diz, agora, Deus fez o homem sedento. Isto faz parte do ser humano na sua sede. Mas Deus colocou a sede no homem para que tivesse sede de Deus. Veja aí. E o diabo perverteu isto, e usou isto para que tivesse sede pelo seu reino, pelo mundo. Você compreende isto? A sede no homem é pura, pois Deus fez o homem para sentir sede, sede por Deus. Veja que hoje, quando olhamos para o mundo, quanto as pessoas
estão insaciáveis. Se ela ganha R$ 1.000, às vezes supre todas as suas necessidades, daqui a pouco ela quer 2.000. Tem 2.000, daqui a pouco ela quer 4, 8, e vai indo, porque está procurando saciar a sede de forma errada. A alma está clamando por Deus, e ele está sufocando essa sede com as coisas do mundo. Muitas vezes procurando até envolver a sua própria vida de forma que venha perecer fisicamente, outros até espiritualmente. Mas como o profeta disse, a sede que Deus está falando é a sede pela palavra, a sede por Deus. Então a sede no homem é pura, pois Deus fez o homem para sentir sede por Deus. E como algum de vocês ousam, os quais seriam tão pequenos como para clamar, tentar saciar aquela bendita coisa da sede, tentando satisfazer aquilo com bebida, cigarro, televisão, e saindo e se portando assim, e cheios das festanças, tentando satisfazer aquela coisa pia que Deus colocou em você para ter sede por Ele. Não é assim o mundo? Procurando satisfazer essa sede, e nunca vai saciar, se não procurar a fonte correta. Ele diz, você está poluindo a fonte que Deus colocou em você. Está falando do mundo, das pessoas que não buscam tomar dessa água da palavra. Então você está poluindo a fonte que Deus colocou em você, para receber o seu espírito. E você está afogando isto com as coisas do mundo. E elas não satisfazem. Elas nunca vão satisfazer. Mobrana diz, aqui falando na mensagem que foste ver, a partir do parágrafo 140, vamos caminhar um pouquinho por ela, sobre Tincói, o guia de índios. Ele teve uma experiência tremenda, e creio que vai nos ajudar essa noite, a experiência que ele teve, e que creio que todos nós podemos não ter essa experiência que ele teve, mas podemos ter experiências na nossa vida, aqui naturalmente falando, em todos os sentidos, e até mesmo espiritualmente. A partir do parágrafo 140, o irmão Branda diz, vocês sabem, eu nunca penso nesse hino, sem pensar numa história que me foi contada certa vez. Foi nas reservas do Arizona, lá estava Tincói. Ele era guia para os índios, e uma espécie de jovem missionário. E ele tinha se perdido no deserto, e não conseguia encontrar seu caminho de volta. E estava montado em sua égua. Veja que ele era um guia, e agora se encontrava perdido no deserto. E estava montado em sua égua, ficou sem água, sede, que ele ficou com sede, que não tinha água, ficou perdido por 2 ou 3 dias, toda a esperança de que conseguiria sair havia se esgotado. Disse que ele estava testificando no encontro, e disse que parecia muito escuro para ele. E ele topou com uma trilha de servos no deserto, e disse que a égua que ele montava, disse que não estava aguentando mais. Veja o que a sede pode fazer. Ela era, creio que disse que o nome dela era Bez, o nome da égua era Bez. E disse que ele
ele sentia tanta dó dela que estava indo a pé. Houve umas tempestades de areia e as narinas ficaram todas cobertas de areia. E essa é a razão pela qual eles usam aqueles lenços no pescoço. Quando dá a tempestade de areia, eles o colocam sobre o rosto. Eu já cavalguei muitas vezes e minha respiração, sendo úmida, formava simplesmente um bolo sólido de areia em torno do rosto, assim, cavalgando. Aquela poeira, gado, vocês sabem, e coisas tais à sua frente. E as tempestades de areia sopram assim, isso assim. Ele disse que achou que já estava chegando o fim para ele. Ele estava cambaleando, ele próprio, seu cavalo. Você pode aguentar sem água por mais tempo do que o cavalo. Assim disse, que estava cambaleando. Ele topou com certa trilha de servos e disse que se sentiu tão bem. Ele começou a descer a trilha de servos e montou nela e começou a cavalgar. E disse que cavalgou trilha abaixo por uma pequena distância e disse: parecia que houvera centenas de servos descendo por aquela trilha. E pensou: bem, essa trilha de servos leva a água, de modo que vou encontrar água. E disse que começou a cavalgar seu cavalo. E disse que chegou a um lugarzinho, onde 3 ou 4 se ramificavam para um lado, e disse que a égua queria pegar essa trilha. E ele disse: não, Bes, você não pode pegar essa trilha. Agarrou-a pelo freio e virou-a para este lado. Disse: vá por esta trilha, está mais batida. É por aqui que todos os servos foram beber. E disse que o cavalo virou, simplesmente ficou relinchando. E disse que ele estava tão animado, ele tinha esporas de rodas, e ele simplesmente cortou a égua, até ela ficar ali sangrando. Veja a condição, o que o homem faz quando está com sede. E disse que ela se recusava a ir. Ela queria ir por esta pequena trilha. Aí podemos parar aqui um pouquinho e pensar. O profeta diz que os animais, eles têm um instinto, eles têm um pressentimento, eles ouvem às vezes melhor do que o humano. Então ela pressentiu que ali havia água, mas ele, com a sua ignorância, estava ali judiando dela, acreditando que aquilo que estava na sua mente, que ele estava pensando que era o correto, estava olhando pela razão. E quantas vezes pessoas, às vezes querendo, às vezes até com bom sentido de tomar uma decisão, tomar um caminho correto, ele acaba agindo de forma incorreta. Às vezes a sede está ali, por algo correto, mas ele acaba buscando o caminho errado. O profeta diz, na mensagem à era de Pérgamo, que vai combinar aqui, de Balaão. Que Balaão estava sedento, estava faminto, sedento, de tomar parte em negócios políticos, de se tornar um grande homem, e por isso ele aproximou de Deus, querendo que Deus permitisse que ele amaldiçoasse aquele povo. E ele sabia que Deus não iria deixar, tanto que Deus não deixou, Deus rejeitou, Deus não permitiu a primeiro momento, mas ele insistiu. Ele estava com muita sede, por um posicionamento, e ele acabou insistindo, e Deus permitiu
que ele fosse. Só que Deus permitiu que ele fosse até um certo ponto. E quando ele desceu, Deus enviou um anjo que veio à frente dele, para que ele não fizesse aquilo. Será que muitas vezes, quando nós nos precipitamos, às vezes estamos vendo que ali é o caminho errado, e queremos insistir, e repetir nas nossas orações, pedindo a Deus para poder deixar fazer aquilo. Senhor, me abençoa nisso e aquilo, e começa a querer que Deus permite, que Deus permite. Será que muitas vezes Deus não coloca um anjo à nossa frente, e nós não estamos enxergando? Porque o homem, quando está com sede, ele pode se tornar um cego, de não ver as coisas. Por isso que nós devemos constantemente estar orando, pedindo as misericórdias de Deus sobre nossa vida. Porque a coisa é um fio, nós passamos para o lado de lá. É um fio de navalha. A coisa é fina, como diz o profeta, é um gelo fino. E nós devemos estar buscando constantemente estar na presença de Deus. Porque nós envolvemos muito com as coisas terrenas. Muitas coisas é necessária, negócios, problemas com família, a nossa família, nosso dia a dia, e isso acaba que nós podemos nos envolver muito, e aí às vezes deixarmos Deus de lado, e agirmos de forma incorreta, às vezes, por não parar, refletir e orar, e esperar Deus abrir o nosso coração, direcionar para aquela decisão, para tomar aquele caminho. Creio que, de coração, se fosse olhar no íntimo, Balaão não queria fazer aquilo, mas a sua carne, porque ele queria posição política. Se nós olharmos para o homem, e o homem quer o tempo todo, ele quer ter fama, ele quer ser grande, quer ter poder, isso é da carne, da nossa carne. Mas nós temos que estar lutando contra essa natureza constantemente. Temos que estar lutando. Os espíritos estão por aí soltos. Mesmo as coisas que nós usamos todos os dias, tudo que nós precisamos está rodeado de espíritos. Seguindo aí, o profeta diz também na mensagem, amor divino, falando ali, contando da história daquela mulher sunamita. Ele mostra ali que nessa história que ali houve dois caminhos, duas decisões, uma decisão certa e uma decisão errada. Uma sede pela água certa e pela água errada, pela água limpa, pela água suja. Ele conta a história da mulher sunamita, pois ela não tinha filho, e ela pediu ao Senhor. Então veja, ela não tinha filho, e ela procurou o canal correto, o caminho correto, foi pedir a Deus um filho, e Deus lhe abençoou dando esse filho, e ela criou esta criança no caminho do Senhor, como ela tinha prometido para o Senhor. Mas quando ele cresceu, esse garoto cresceu, ele tomou o caminho errado. E quando tomou o caminho errado, ele sofreu a consequência da sua decisão. Ele saiu com companhia errada, diz o profeta, e contraiu uma doença venérea, e ele estava morrendo. Por isso que devemos refletir, pensar, que quando agimos de forma precipitada, sem orar, sem esperar a resposta de Deus, nós temos que estar preparados para poder assumir o compromisso, para poder assumir a consequência, para colher o que nós plantamos. Agora, se não queremos colher esses tipos de frutos, temos que orar e esperar em Deus. Esperar Deus nos direcionar a tomar o caminho certo, a saciar a nossa sede de forma correta. Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós,
no parágrafo 21, o profeta diz: existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho ou o caminho de Deus, e é o caminho certo ou o caminho errado. O caminho é sempre, ou seja, o seu caminho é sempre o caminho errado. Está dizendo ao homem, o seu caminho é sempre o caminho errado, e o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair de seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo, Deus proveu um caminho. Por isso temos que crer que sempre Ele proveu um caminho. Não importa a dificuldade, não importa a decisão, aquela decisão que você tem que tomar, negócio, seja o que for, Ele proveu um caminho. É só esperarmos. Se nós cruzamos os nossos braços, se temos orado, agora é só esperar. Deus entrará em cena. Na mensagem Véu Adentro, no parágrafo 63, o profeta diz assim: veja, lance seu pão sobre as águas, algum dia retornará a você. Semeie a semente correta, você terá a colheita correta. Se você semear a semente errada, você colherá as coisas erradas. Você não pode ir ao leste e ao oeste ao mesmo tempo. Ou toma o caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesta manhã, com tudo que você tem olhado para Ele, ou você está apontando para outro caminho. Algumas vezes você pensa que você está indo no caminho correto, quando em realidade está errado. Porém, você não pode ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você sairá se você se dirigir para a esquerda. Se você se dirige para a esquerda, você chegará à esquerda. Se você se dirige para a direita, você chegará na direita. Nada poderá evitar que você chegue ao lugar correto. Aleluias. Pode parecer que você está enganado, porém, você vai pelo caminho correto. É nisso que cremos. Estamos crendo que estamos indo pelo caminho correto. Por isso estamos aqui assentados em lugares celestiais, ouvindo esta palavra, ouvindo o que Deus tem para nós. Graças a Deus, aleluias. Então, voltando aqui, na mensagem que foste ver, continuando aqui a história de Tinkoi, a partir do parágrafo 144. Vejam, assim é com muitas pessoas. Gostam de ir pela trilha da televisão, das estrelas de cinema, ir pela trilha da popularidade, para ser alguma pessoa importante. E isso foi o que Balaão fez. Ele queria ser uma pessoa importante. Estão vendo? Elas não observam aquela trilha pequena. Há uma estrada que leva para o céu. É escuro lá. Uma trilha, assim dizem, mas a larga que leva à destruição. É sinalizada e resplandecente por todo o caminho. Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mães se acharão lá, que serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estarão em seus postos e conhecem cada marca. Vocês já ouviram a canção? Assim acho que eu seria um bezerro desgarrado, apenas um homem que estará condenado a morrer, que seria separado no bando com os rústicos, quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Ele disse que pensou nisso, disse, eu ouvi que ele olhou para ela e pensou, ora Bess, você me carregou por toda esta distância, eu achei que ia morrer, e você me carregou até aqui. E muitas vezes ouvi falar que cavalos têm instinto para saber onde a água está.
Assim, se confiei em você até aqui, vou confiar em você pela trilha pouco visível. É assim que considero o Evangelho, não comparando a um cavalo que o carregaria, mas tenho confiado no Senhor através destas da vida, sim. Quando a trilha ficar pouco visível, no final do caminho, quero continuar confiando nele. Quer você continuar confiando nele? Quando este caminho estiver pouco visível para você, estão vendo? Esta religião dos velhos tempos me salvou lá atrás. Há 30 anos tem me carregado por toda esta distância. Esta religião tem te carregado por muitos anos até aqui. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, quero que essa mesma experiência sincera, vou confiar nele então. Vai você confiar nele então? Quando essa experiência sincera vier a você, quando você estiver andando pela sombra da morte, confie nele. Disse que ele pulou em cima dela, pulou em cima da égua e começou a ir. Ele não tinha ido longe quando ela pulou de cabeça num grande tanque de água. Disse que ele estava naquela água. Ele estava naquela água só borrifando e gritando com tudo, glorificando a Deus. É dessa maneira que nós devemos estar. Nós estamos nesta água, por isso devemos glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque nós temos esta água que vai nos levar para a vida eterna. Aleluia, incline sua cabeça, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque você está tomando a água certa, você está tomando a água que vai te levar para a vida eterna. Você tem tomado a decisão certa. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, como é bom, Senhor, ouvir o Teu profeta falando a nós, nos ensinando o caminho certo, Senhor, nos ensinando, Senhor, como portar, Senhor, diante de nossas ansiedades, diante de nossa sede natural, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, ansiamos por muitas coisas terrenas, mas estas coisas, Senhor, pode nos levar para tomar decisões erradas, decisões que pode comprometer a nossa família, que pode comprometer, Senhor, toda uma vida, que pode comprometer pior ainda, Senhor, nossa vida espiritual. E nós estamos agradecidos, Senhor, porque temos ouvido o Senhor falar conosco, Senhor. Sela a Tua palavra em nossas almas, Senhor. Completa, Senhor, aquilo, Pai, que ficou, Senhor, que não foi bem compreendido, Senhor, e que possamos, Senhor, ruminar, sairmos, retornar para os nossos lares, ruminando a Tua palavra, refletir, Senhor, no que nós temos ouvido, Senhor. Nós pedimos que o Senhor leve em paz, guardado e protegido, livre de todo mal para o nosso lar. E assim, Senhor, termos uma boa noite, Senhor, de descanso, ter um bom dia amanhã, Senhor Jesus, podermos vencer a cada dia, Senhor, e sempre termos a presença do Senhor conosco, ter o Teu anjo, Senhor, ao nosso derredor, nos guardando e nos livrando, Senhor, mantendo-nos de pé. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então colocamos de pé e abençoe um ao outro. Deus continue abençoando. E até sexta-feira com culto de oração, se o Senhor nos permitir. Estamos encerrados. Amém.
neste